Beleza, então essa revisão mandou o professor de vocês e é uma mistureba, né? É uma mistureba dos três capítulos. E tem alguns errinhos, né? Vamos ver. Né? Tem alguns errinhos. E para variar, tem até uma questão que na D2 não considerou, e aqui entende justamente aquilo que eu coloquei. Mas, enfim, tá? É aquilo que a Laura e outros já comentaram, né? Enfim. Então, vamos lá, vamos lá. Primeira questão. Essa companhia apresentou no seu balanço patrimonial de 31 de dezembro do ano X0 um lucro acumulado de 7 mil. Então, já tinha um lucro acumulado de 7 mil. Beleza. Deixa eu pegar no microfone mais perto, então. Agora sim, né? Beleza. Vamos lá. Ok. Então, essa companhia tem seu balanço patrimonial no ano X ser um lucro acumulado de 7 mil. Precisamos encontrar o lucro acumulado em 31 de dezembro do ano X1, ou seja, um ano depois, calculado através da demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Né? Isso é DLPA. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Então, a própria palavra já diz, vamos nos concentrar em lucros e prejuízos. Para quê? Para acumular e depois ter o saldo final. Beleza? Sabendo que o lucro líquido do exercício é de 4 mil e que está distribuído da seguinte forma: reserva legal, 5%. Reserva para contingência, 10%. Reserva estatutária, 15% e dividendos, 20% sobre o lucro. Beleza. Então, o que precisamos fazer primeiro? É tipo, aproximadamente como uma DRE, né? Mas só que vamos nos concentrar em lucros e prejuízos acumulados. Então, primeiro é quanto que é meu lucro inicial, lucro acumulado inicial, né? Isso, acumulado inicial, beleza. 7 mil. Beleza, isso que eu tenho de lucro acumulado inicial. Tenho mais alguma coisa, alguma conta que vai aumentar meu lucro ou vai diminuir meu lucro? É isso que eu tenho que pensar na DLPA. Tá? Então, o que eu tenho? O lucro líquido do exercício, né? O lucro líquido. Quanto que eu tenho? 4 mil. Para quem entrou. Perfeito. Ok. Então, tenho um lucro acumulado inicial de 7 mil e tenho um lucro líquido de 4 mil. Até ali eu tenho quanto de lucro disponível, né? Eu preciso colocar o lucro disponível? Não precisa, tá? Não precisa. Mas o professor de vocês colocou isso, tá? O lucro disponível até ali é 7 mais 4, né? 11 mil, tá? Beleza. O que mais eu tenho? Agora eu tenho os prejuízos, entre aspas, prejuízos, né? Os descontos, né? Beleza? Aquilo que vai diminuir é, minha conta de lucros ou prejuízos acumulados. Primeiro, tenho reserva legal. Né? Reserva legal. Quanto que é? É 5%. 5% sobre quê? Falem para mim. Feito, é isso que vocês têm que saber. 5% sobre lucro líquido, que no caso aqui é 4 mil, né? Beleza. E quanto é 0,5? Sim, somente do lucro líquido e do exercício que você está fazendo, não do exercício anterior ou do posterior, se tiver a questão, né? Tá? E somente do lucro líquido do exercício, beleza? Então, no caso aqui é somente 4 mil, né? E não 7 mil, por exemplo, né? Tá? Então, 5% de 4 mil é quanto? Calculador? 200. Beleza, então estamos em contabilidade, né? Então vamos fazer bonitinho, parênteses, né? Isso significa menos, né? Perfeito. Temos mais o quê? Temos reserva estatutária. Quanto que?
15%, né? 15% sobre quê? Exatamente, tá? Então, 0,15 vezes 4.000. Quanto que dá isso? 600. Maravilha. Então, ó, lembre que dá negativo por quê? Porque eu estou diminuindo meus lucros, né? Tá, beleza. Ok. 600. O que eu mais eu tenho? Tenho reserva para contingência, está aqui, né? Reserva para contingência. Ah, professor, eu coloquei reserva de contingências primeiro e depois estatutária. Não tem problema também, tá? Tá, 0 vezes 1 vezes 4.000. Esse aqui é mais fácil. 400. Entende? E por último, dividendos. Dividendos, eu tenho 20%. Quanto que é? 0,2 vezes o lucro líquido. O lucro líquido é 4.000. Quanto que eu tenho? 800, negativo. Beleza, agora acabou o meu problema. Então, meus lucros acumulados, né, no ano X1, o anterior era X0, eu somatório, né? 11.000 menos 200 menos 600 menos 400 menos 800. Não, eu acho que até pode dar, né? Mas não somente isso, também outro um pouquinho mais cabeludo, né? Mas assim, eu quero torcer para assim, a pior nota de vocês, a pior, vou pegar a pior nota, que seja 6, né? Mesmo se não passar com a P2, vai ser bem pouquinho para a P3, né? É tranquilo. E aí, quanto deu? Lucro acumulado? 9.000. Maravilha. Positivo ou negativo? Positivo, beleza. Então é isso. É a conta, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Perfeito. Pô, essa conta também tomara que entre, né? Bem, nem precisa de saber contabilidade. Isso aí, né? Vamos lá, então. O Estatuto da Companhia Maratona fixou o capital social em 100.000, sendo imediatamente integralizado 45.000 em dinheiro e 35.000 pela entrega de um imóvel. Ou seja, foram duas contas integralizadas. Tudo bem que em formatos diferentes, tudo bem. Considerando o exposto, pergunta-se qual é o valor a integralizar, né? Beleza. Então, na realidade, capital social, o que é capital social? Né? Está dividido em quê? Em capital integralizado, mais, opa, calma aí, mais capital a integralizar. Vou colocar aqui para diferenciar integralizado e capital a integralizar. Beleza. Mas mesmo não sabendo isso, né, dava para saber. O que eu tenho? Capital social, eu tenho 100.000. Igual. Capital integralizado, eu tenho. Sendo imediatamente integralizado, tenho 45 e eu tenho 35. Tá? Pouco importa se em dinheiro, se em entrega de um imóvel. Mas capital integralizado, eu tenho isso. Mas o capital a integralizar, eu não tenho. Né? Aí virou uma continha de primeiro grau, né? Equação de primeiro grau. Aí ficaria 100 menos 80, né? 100 menos 80, que é igual a 20.000. Tá? Aqui é 100.000, né? Então, só não coloquei os 3 zeros, né? Tá? Agora, eu acho que contabilidade geral 2 eles gostam dos detalhes, né? Então, não coloca só a resposta assim, né? Aqui, ó, qual a unidade monetária, cifrão, né? Tá? Então, coloca bonito, né? Vamos tentar agradar ela. Que a que não torce o braço, a que não se convence do erro. Beleza. Então, esse aí, moleza, né? Beleza.
Sim, sempre, sempre, sempre. Então, o capital social está composto por duas subcontas, né? Capital integralizado e aquilo que você vai integralizar. Ok. Lá na hora da prova pode ser que te dê duas e pergunte outra, né? Então, pergunte o integralizado, tendo o integralizar e tendo o capital social, por exemplo. Né? Mas aí vira só uma equação de primeiro grau, moleza. Vamos lá. Essa três, de alguma forma, fizemos isso aqui. Claro, outros números, né? Mas vamos ver. A empresa Amarelinha Limitada apresentou em seu balancete as contas relacionadas abaixo. A partir dessas contas, apure o resultado operacional líquido. Então, para ter, vou fazer na outra folha. Para ter o resultado operacional líquido, também pedindo uma DRE, né? Está me pedindo minha DRE. Então, por onde começo? Beleza. Tá, detalhe. Lucros e prejuízos acumulados. E aí? Eu vou usar para resultado operacional líquido? Não. Por que não? Porque não faz parte do balanço patrimonial, né? Faz parte do patrimônio líquido, não é isso? Tá? Então não tem nada a ver. Resultado operacional líquido, o que é? É DRE, galera, DRE. Não tem nada a ver com balanço patrimonial. Não tem a ver. Beleza. O que mais temos? INS a recolher. Que é isso? O que entra nas contas da DRE? Né? Receitas, despesas, né? Beleza. Que é INS a recolher? É uma obrigação. Né? A palavra despesa com obrigação pode se confundir, né? Mas são coisas diferentes. INSS a recolher faz parte do balanço patrimonial. Né? Então, eu não vou mexer nisso aqui. Né? Despesas gerais. Já falou despesa, maravilha, isso aqui eu vou considerar, né? Vou pintar aqui. Falou despesas, já ajuda bastante. Veículos. Veículos. Ó, aqui estamos relembrando sobre o balanço patrimonial de. Isso aqui é ativo, né? Tá? Mesmo se não sei que é ativo, pelo menos eu sei que é do balanço patrimonial. Banco, conta movimento. Não tem nada a ver com DRE. Isso tem a ver com balanço patrimonial. É ativo, né? Ativo circulante. Beleza. Duplicatas a receber. A mesma coisa. Isso faz parte do balanço patrimonial. Caixa, a mesma coisa. Custo de mercadorias vendidas. E aí, o que você acha? É isso pode deixar. Exatamente. Isso aqui faz parte do DR. Então, faça isso primeiro, porque às vezes isso assim, tem um monte de dados de assusta, né? Mas o que está pedindo é bem menos, né? Beleza. Capital subscrito, isso aqui pode confundir, né? Porque assim, a gente quase nunca viu isso aqui, né? Não é isso? Mas a gente viu o capital social, né? Mas é a mesma coisa, faz parte do patrimônio líquido. Faz parte do patrimônio líquido. Receita bruta de venda, né? Isso que nós já sabemos, isso aqui com certeza faz parte da DRE. Instalações, isso aí, balanço patrimonial. Mercadorias, e aí, o que vocês acham? Mercadorias? Balanço patrimonial. Isso aqui é estoque, né? Mercadorias ou estoques são sinônimos. Duplicatas a pagar, são obrigações. Seguros a amortizar. O que é? Seguros a amortizar. São obrigações também, né? Beleza. E imposto sobre vendas, o que é? São despesas, né? Então, entra. Isso aqui entra, né? Veja, todo o nosso quadro gigante se reduziu em quatro continhas.
Então, vamos lá, vamos fazer. Então, primeiro, claro, começo com as vendas, né? As vendas. Quanto que entrou das vendas? 28 mil, né? Ó, receita bruta de vendas. Beleza, vou colocar aqui entre parênteses. 28 mil. Maravilha. O que mais? Agora, eu cada vez vou descontar mais contas, né? A máxima conta é a receita bruta de vendas. Né? O que vai vir depois eu vou diminuir. Agora, né? Vou diminuir. O que eu vou diminuir? Despesas gerais, custo de mercadorias vendidas, imposto sobre venda. Na realidade, todos, né? Todos. Mas na ordem, né? Na ordem seria primeiro os impostos, né? 5.800. Beleza. O que mais depois? Eu teria que descontar o custo de mercadorias vendidas, de 9.800. E por último, as despesas gerais, né? Despesas gerais. São quanto? 13. Quanto que dá, galera? Eu pago vocês. Quanto? Prejuízo 600. Beleza, dá negativo, né? Beleza. Ok, né? Só coloca em LOA aqui, lucro ou prejuízo? Prejuízo, né? Então já não precisa colocar menos 600 se já está falando que é prejuízo, né, galera? Tá? Beleza. Então, não, bem tranquila essa questão. Qual a dificuldade dessa questão? É saber descartar muitos contos. Exatamente. Isso a gente já fez com outras questões, né? Mas tem que saber identificar. E às vezes sempre tem uma que outra dúvida, né? Depreciação, por exemplo. Não, você lembra da depreciação lá da D2, né? Acho que vai aparecer aqui daqui a pouco, tá? Mas pode ter algumas dúvidas assim, né? Mas vamos. 4. Acho que esse que a Laura falou. Oh, esse aqui não entendi. Não é isso, Laura? Olha, ó. Eu acho que ele não soube ser didático sobre, na hora de fazer o gabarito. Mas vamos lá. No exercício de 2008, a companhia tal aumentou seu capital em dinheiro. E após esse evento, publicou o novo patrimônio líquido, conforme abaixo. Beleza. Então, temos um patrimônio líquido com saldo inicial e saldo no final do período. Beleza. Sendo que cada subconta do patrimônio líquido temos o inicial e o final. O inicial e o final. Beleza? Então, temos 4 subcontas: capital social, reserva de capital, reserva de lucros e lucros e prejuízos acumulados. O que está perguntando? Pela evolução ocorrida no patrimônio líquido, conforme as informações acima, pode-se dizer que o lucro líquido, veja que aqui não tem lucro líquido, né? Nas subcontas, não tem. Lucro líquido do exercício incluído na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados foi no valor de. Beleza. Então, está pedindo quanto que é o lucro líquido em função dessa demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Como que eu vou saber? Ó, imaginem que vocês têm a conta patrimônio líquido, várias subcontas, e a gente, por A mais B, a gente calculou o lucro líquido. Esse lucro líquido não faz parte do patrimônio líquido depois? Sim, vai fazer parte de um novo patrimônio. Beleza, beleza. Então, na realidade, o que vai acontecer? Esse saldo inicial, nós vamos somar aquele dinheiro que vai entrar. O que é esse dinheiro que vai entrar? É o lucro líquido. É o lucro líquido. Só que também vamos diminuir o quê? A reserva legal. Vamos diminuir a reserva legal. E, por consequência, vamos ter o saldo final. É isso que vamos ter. Entendeu?
Na realidade, é só essa continha. Não é, talvez não é tão simples de entender, né? Mas, vamos lá. Saldo inicial. Saldo inicial. Quanto que é o saldo inicial? Ah, detalhe, né? De quem que eu estou falando esse saldo inicial, né? Estou falando dos lucros e prejuízos acumulados, tá? Ó, e pela, ó, tá na questão, né? E pela evolução ocorrida no patrimônio líquido, conforme né, pode-se dizer que o lucro líquido do exercício, na demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, então, por isso, tá? Por isso eu estou fixando isso, o saldo inicial disso, o saldo final disso, e não das outras contas, beleza? Vamos lá, então. Saldo inicial, eu tenho menos 1.500, concorda? Menos 1.500. Mais o lucro líquido, que eu não sei, tá? Quanto que eu vou ter de reserva legal? Quando aqui eu tenho reserva legal, veja, eu não estou falando reserva legal inicial, não estou falando reserva legal final, não estou dizendo isso. Só estou falando reserva legal. Então, a evolução, quanto aconteceu? Variou de quanto? Ó, vou pintar com a mesma corzinha. Perfeito. Então, variou de 5 para 7, né? Variou 2.000, né? Então, menos 2.000. Menos 2.000. Isso vai ser igual a quanto? Ao meu saldo final dos prejuízos de acumulado, que é 2.300. Aí virou uma equação de primeiro grau. Quanto sai o lucro líquido? 5.800. Até eu não entendi também o formato da professora. Ele repetiu as contas, né? Dá a impressão que tem assim, tem duas contas de 1.500, duas de 2.000, duas de 300. Mas enfim, ok, beleza. Então, 5.800. Essa teórica também é extremamente fácil, né? A própria questão já diz, né? Beleza? Então, vamos lá. Se determinada empresa decide aumentar o próprio capital, já está falando o capital, com aproveitamento das reservas, né? Com aproveitamento das reservas, tá? Terá que contabilizar esse fato contábil da forma seguinte. Aqui, a única dúvida que poderia surgir é a alternativa B ou a alternativa é, a terceira capital social é A e B, né? A e B. A única dúvida que poderia surgir é isso. Quem que vem primeiro, tá? É a B. Mas por que é a B, né? Você coloca primeiro quem que você vai aproveitar para você contabilizar na outra conta, no caso, capital. Então, sempre de trás para frente. É só isso. Só essa é a única dica, né? Então, aqui a própria questão já facilita. Seis. Tá, vamos lá. Ó, se determinada empresa, nós temos uma empresa e queremos aumentar nosso próprio capital. Beleza. Não fala qual tipo de capital, né? É verdade, né? Alguém poderia dizer, mas por que não poderia ser capital a integralizar? Ó, capital a integralizar é uma subconta do capital social. Por que não poderia ser? Porque teria que ter mais dados, né? Ele só fala capital, então é capital social, tá?
Se for para dizer capital a integralizar, deveria dizer aqui, né? Decide aumentar o próprio capital a integralizar. Beleza, poderia ser assim, tá? Mas como falou somente de capital, é a máxima conta do capital, que é o capital social, beleza? Mas como que vamos aumentar nosso capital? Através das reservas. Quais reservas? Todas que tenham, né? Legal, contingência, né? Beleza? Tá, ok. Por que eu estou colocando primeiro as reservas? Porque primeiro vamos ter que apurar quem? As reservas. Ou vamos ter condições de apurar o capital? Não, né? Primeiro vamos ter que apurar quanto de reserva para depois decidir aumentar o capital social, né? Então é por isso que varia a ordem. Vejam, a alternativa A e a alternativa B é muito próximo, é quase igual. A única coisa que muda é a ordem, né? A única coisa que é a ordem. Seria a alternativa A se tivesse um aumento das reservas em função de um aproveitamento do capital social, tá? Mas isso não existe, né? Isso não existe, existe o contrário. Tá? A mesma forma de dizer, a gente aproveita o lucro líquido, né, para saber o aumento do patrimônio líquido, não é isso? É isso. Então, primeiro, vamos ter que apurar aqui o lucro líquido. Depois, vamos saber quanto aumentou ou diminuiu o patrimônio líquido, né? Então, nessa ordem, da conta que você precisa fazer primeiro, né? Esse capital social depende de fazer as reservas, tá? É isso. Seria isso se as reservas dependessem do capital social. Não, não depende. Não depende. Reserva depende do marco legal ou depende do estatuto, né? Só tem uma reserva que é legal, né? De lei, né? O resto é estatuto. Beleza? Então, não tem nada a ver com integralizar, porque, de novo, capital a integralizar é uma subconta do capital social, né? E tem o integralizado também, né? Por que não poderia ser integralizado, já que tem integralizado? Não tem dados suficientes, né? Não tem dados suficientes, beleza? E com isso mata as três aqui, né? Continua com dúvida? Não. Beleza? Então, como daria para fazer uma questão muito similar, mudando alguma coisinha? É isso que eu falei, lucro líquido com patrimônio líquido. Aqui seria patrimônio líquido e aqui seria lucro líquido, né? E aqui, como seria aqui? É lucro líquido e patrimônio líquido. Por exemplo, né? Talvez o professor gosta de fazer assim, né? O raciocínio é tudo igual, beleza, vou mudar o formato da questão. Bom, então, sexta questão. No quadro abaixo, apresenta-se o movimento da companhia compra e pagamento. Ao se elaborar a demonstração de mutações do patrimônio líquido, agora o que a gente vai se concentrar? O que fez mudar o patrimônio líquido? Mudar o quê? Para mais ou para menos, é isso, né? Então vamos nos concentrar onde? Aquilo que vai mudar o patrimônio líquido, para aumento ou para diminuição, tá? Encontra-se o valor da variação líquida do seu patrimônio líquido. Beleza, então precisamos calcular o patrimônio líquido em função desses dados. Beleza? Ok. O que vamos então analisar? Um por um. É como se fosse aquela identificação do balanço patrimonial com a DRE. Só que aqui não tem nem balanço nem DRE. Mas lá naquilo a gente fixa, não, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não serve. A mesma coisa. Vamos ver. Ó, ajustes da avaliação patrimonial por valorização. A valorização tem ideia de mais, né? De títulos e valores mobiliários. Isso vai interferir no meu patrimônio líquido para mais ou para menos? Sim ou não? Porque aqui estou trabalhando com mutações. Sim, né? Ó, mutações. O que é mutações? Alterações, né? Beleza? Então, isso aqui, sim, né? Sim. Beleza. É positivo ou negativo? Aqui está falando valorização, né? É positivo, né? Eu acho que não precisa colocar, né? Não precisa colocar.
Beleza, vamos lá. Outra. Aumento de capital em dinheiro. Beleza. Eu vou aumentar meu capital em dinheiro. Isso vai alterar meu patrimônio líquido, sim ou não? É essa a pergunta que vocês têm que fazer. Vai alterar ou não? Se eu aumento meu capital? Sim. Beleza. É por isso que eu vou dizer essa conta também. Maravilha. Seguinte conta. Aumento de capital com reservas. Beleza. Aumento de capital com reservas. O que vocês acham? Aumenta meu patrimônio líquido ou não? Ah, professor, é aumento, né? Sim. Sim e não, tá? Porque se realmente vai aumentar o capital, realmente vai aumentar o quê? O meu patrimônio líquido. Só que na realidade, esse aumento de capital, vou colocar aqui do lado, né? Reserva, reserva, toma conta, capital com reserva, melhor colocar, né? Capital com reserva tem muito a ver com reserva de lucro. Beleza. É por isso que esse aumento de capital com reserva, na realidade, ele não vai alterar meu patrimônio líquido, né? Apenas vai fazer uma troca de contas. Um deles vai aumentar, quando eu estou falando um deles, estou falando em relação a isso. Um deles vai aumentar, outro vai diminuir. Um deles vai aumentar, um outro vai diminuir. E no final vai ser zero ou aumento, né? Por causa disso. Então é a única coisa que vocês precisam saber, né? Tá? Beleza. Então, aumento de capital com reserva, por isso que não entra, ok? Lucro líquido do período, óbvio, né? Isso aqui é mais óbvio, né? Beleza. Lucro líquido 15. Ele vai alterar o meu patrimônio líquido? Sim, vai alterar. Agora, destinação, claro, vai alterar de forma positiva ou negativa? Positiva, né? Salvo que o lucro líquido seja negativo, né? Óbvio. Beleza. Agora, em relação à destinação de lucro, eu tenho distribuição de dividendos, sem lucros. Isso aqui, sem lucro, com lucro, pouco importa. A questão de distribuição de dividendos. Veja, aqui tem valorização, já dá a ideia de demais. Aqui tem distribuição de dividendos. Dividendos tem a ideia de menos, né? Então, vai alterar meu patrimônio líquido? Claro que sim, né? Claro que sim. Só que eu vou colocar como outra cor, porque essa continha é negativa, né? Concordam que é negativo? É negativo, né? Beleza. E a reserva de lucros, que é 5 mil, não vai alterar minha mutação de patrimônio líquido, por quê? Porque, volto a dizer, capital com reserva e reserva de lucro são contas que se um aumenta, o outro diminui. É isso. Tá? Então, por isso não vai alterar meu patrimônio. Beleza. Então, vamos fazer nosso cálculo. Então, 2.300 mais 2.000 mais 15.000 e menos 3.000. Igual a quanto? Quanto que é? 19.300, né? Certeza? Exatamente. Esse é o primeiro erro. Tá? Ela comete erro, né? Mas depois no final não vai reconhecer, né? Enfim, né? É 19.300, galera. Ok, então distribuição com dividendos não pode ser positivo.
né? Não pode aumentar o meu patrimônio, vai diminuir o patrimônio. Ok, vamos lá na 7 questão. Já vai acabar, vamos lá na outra folha. Uhum. Ah, foi o erro também? Tem errinho? Não. Ah, isso aqui, a apuração de. Também fizemos, né? Também fizemos. Isso aqui é do último capítulo da prova. Beleza. Sim. Uhum. Bom. É 2.300, 2.000, 15.000 e 10.000. Ah, 9.300. Eu errei. É isso, então. Eu errei também. É 15, dá 19.300, né? 9.300. Beleza. Obrigado. 9.300. Ok. Vamos lá na 7. Nem tinha percebido. Achei que era da 19.300. Vamos lá. Esse aqui acho que é bem mais simples porque já fizemos vários. A Companhia Algodão Doce apresentou seu patrimônio líquido à seguinte constituição: capital social 2.800, ágio na emissão 10.000, reserva legal e reserva estatutária. Sabendo que o lucro líquido é de 1.700.000, apurar a reserva legal. Beleza. Então, quanto que de reserva legal? Primeiro, quanto que é a reserva legal por lei? Ou aqui não diz quanto, né? Mas não sabemos, não é isso? 0,0. Isso, 5% do 1.700.000. Né? Isso, do lucro líquido. Né? Que no caso, aqui é de quanto que é 5% de 1.700.000? No caso é 85.000, né? 5%, isso? Então, a princípio, ó, aqui, destaque aqui o valor da reserva legal para exercício. A princípio, nossa resposta é 85.000. Né? A princípio. Por que a princípio? Porque pode ser menos, né? Mas não pode, né? Sim. Não, tá aqui, ó. Vamos lá, essa companhia tem seu patrimônio líquido e as subcontas do patrimônio líquido aqui, tá? Beleza, já temos uma reserva legal. Beleza, beleza. Agora, está dizendo de que no decorrer desse ano você vai ter um lucro líquido de 1.700.000. E agora você apure a nova reserva legal. Não está dizendo, eu estou falando para você, né? Então, lá no ano X0, digamos, beleza, são todas essas continhas, todas as continhas, no ano X0. Beleza. No decorrer do ano, você teve um lucro líquido de 1.700.000. Beleza. E tua nova conta de patrimônio líquido vai ter uma nova conta de reserva legal. Né? Mas quanto que você vai destinar a essa conta da reserva legal? Né? E a gente vai trabalhar em função dos 5%. É isso, né? Então, não é que seja saldo inicial, né? Então, inicialmente, a reserva legal é de 400.000, né? Mas, em função do lucro líquido, que vai vir depois disso aqui, nós teríamos
apurar 85 mil. Bom, beleza, já tem 400 mil. Aí vai ter mais 885 mil. Aí vamos ter 485 mil. Isso é viável ou não é viável? Isso a gente precisa analisar. Né? Isso é em função do quê? Do limite obrigatório, né? Quanto que é o limite obrigatório? Isso. 0,2 ou 0,20, né? Do, do que? Do capital social, né? Beleza, então 0,2 de 2 milhões e 800. Quanto que é isso? 4, é 400 mil? É. 560 mil. Pode errar, galera, tá? 560 mil. Beleza. Então, o que que está me dizendo, Alcélio? Olha, apure sua reserva legal, mas no máximo, deve ser 560 mil. Pode ser menos, mas no máximo é 560 mil. Beleza, beleza. Qual é a outra análise que eu vou fazer? É isso que eu acabei de falar, né? Eu já tinha uma reserva legal, né? E vou somar minha nova reserva legal, que eu apurei em função das coisas que aconteceram, né? E isso tem que ser menor, né? Menor ou igual a 20% do capital social, né? Beleza. Será que cumpre, no caso? Eu tinha 400 mil da reserva legal inicial, mais minha nova reserva é 85 mil. Será que isso é menor a 560 mil? Aqui eu já fiz o cálculo. Sim, né? 485 mil é menor que 560 mil. Então, eu posso destinar, não é que eu posso, eu devo destinar. Eu devo destinar os 85 mil de reserva legal. Né? Isso, tá? Precisa fazer. Porque, por exemplo, vamos supor que aqui deu 200 mil, tá? Que seja 200 mil. Tá? Vamos supor, né? Ou vocês apuraram 5% do lucro líquido, deu 200 mil. Beleza. 200 mil mais 400 mil vai ser 600 mil. Vai ultrapassar os 560 mil. Ah, então eu não vou destinar a reserva legal? Vai destinar, mas no máximo 560. Então, supondo que isso aqui é 5% do lucro líquido, né? Então vamos ter que abaixar a nossa reserva que a gente vai colocar. Até qual? Até o limite do 20%. Então, no caso, seria 160 mil, né? Se fosse, né? Se fosse. Então, seria 160 mil. Veja. É por isso que eu falei aqui, quando deu 85 mil, então, no máximo, vamos colocar 85 mil, ou menos. Né? Aqui, no caso, deu o total, porque não ultrapassou, né? Não ultrapassou. Olha, ela não cobrou aqui, não cobrou aquele limite opcional, né? Não cobrou. Então, talvez não cobre, né? Não, do 30%? Nunca? Ah, então esqueça, né? Não vamos complicar, né? Mas existe, mas existe. Não, beleza, isso eu deixo para quando você fazendo o concurso, né, lá, aí você tem. Beleza? Então é isso. Então não ultrapassou, tá tudo certinho, beleza? Então repetindo, se ultrapassar, então eu vou abaixar, eu vou apurar menos, né? Menos, menos. Ok? Entenderam, né? Se ultrapassar, o que vamos fazer, né? De novo, vou falar de novo. Vamos supor que aqui, em vez de 85 mil, deu 200 mil. Beleza. 200 mil. Mas eu já tinha 400 mil. Mas meu limite máximo é 560. Então, no máximo, eu posso ter 400 mil mais 160 mil, né? E aí vai dar meus 560 mil, que é justamente o meu limite, né? Num caso hipotético, né? Beleza? Ok. O que mais? É só isso, né? Porque aqui, se eu mudar para qualquer outro número, vai ser no máximo 160 mil, no máximo. Ok? Então, no caso, não é diferente. Questão 8, estamos aqui na 8.
Tem espaço, tem espaço. Foram extraídas as seguintes informações da demonstração de mutações do patrimônio líquido. De novo, mutações do patrimônio líquido. Ou tem duas questões de mutações do patrimônio líquido. É a tendência dele a fazer isso? Não sei, né? Mas pode ser que sim, tá vendo? Esteja dando recado, né? Vou cobrar mutações do patrimônio líquido. Então, esteja assim, beleza? Ok. Que mais está dizendo? Considerando-se apenas essas informações, está pedindo o cálculo do patrimônio líquido. Beleza? Ok. O cálculo do patrimônio líquido. Vamos lá. Aumento de capital integralizado em bens. Né? O que eu tenho que fazer com mutações? Isso altera meu patrimônio líquido ou diminui? É isso, é essa a conta que eu tenho que fazer. Altera, né? Então, levo em consideração? Sim, sim. Levo em consideração. Lucro líquido, ou isso é mais fácil de saber, né? Beleza. Lucro líquido também. Reserva legal. Reserva legal no exercício. Acréscimo, né, no caso, né? Olha, a gente já falou sobre isso, né? Aqui apenas vai ter uma troca, né? Acréscimo da reserva estatutária, a mesma coisa, entendeu? Constituição da reserva de lucros a realizar, a mesma coisa. Claro que vai aumentar, mas vai ter outra conta que vai diminuir. É isso que eu estou dizendo. Constituição da reserva para contingente. Veja, 1, 2, 3, 4 reservas, 5 reservas. Então nada serve. Né? Nada serve. Beleza. O que ficou? Dividendos propostos. Dividendos propostos. Beleza. Isso sim, né? Dividendos propostos. Vamos lá, então vamos fazer a continha. 130 mil mais 638 mil e menos 107.700. Esse vai ser meu patrimônio líquido. E aí, galera? Quanto deu? Caiu? Ó, não caiu ali. 660 mil. Beleza? Ok. Vamos lá na 9. Está chegando na 10 da Laura. Bom, então temos uma grande conta ali, né? Ao elaborarmos a DRE, DRE é chato, né? DRE é chato. Ainda mais quando tem assim, né? Beleza. Utilizando as contas abaixo, encontraríamos um lucro líquido de... Apesar que não está dizendo, né? Faça DRE, né? Não está dizendo. Está pedindo calcular o lucro líquido. Isso que está pedindo, né? E essa conta está aqui. Né? Beleza. E tem algumas contas que não tem, né? Tem algumas contas que não tem. Beleza. O que poderia dizer? Olha, aqui poderia ter esperteza também, né? Mas uma das possibilidades é eu fazer toda a DRE, né? Ou seja, eu vou ordenar, né? Vou começar com quem? Né? Com a conta maior, receita bruta de venda. Você não sabe, vai começar com um número maior. Tem que ser o maior, não pode ser 82, né? Tem que ser 99. Beleza?
do maior para o menor. É claro que aqui pode variar, né? Mas lá na primeira conta vai ser o maior. Tá? Mas pode ser uma outra, né? Expertise nossa aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que tem? Imposto de renda. Olha, veja aqui. Para ele falar o cálculo aqui. Ó, imposto de renda e que CSLL? Contribuição social do lucro líquido. E ele está dizendo que quanto? 20%. Isso é uma conta que está abaixo de qual conta? Vocês lembram? Pode estar dizendo, né? Imposto de renda. Então, o que vai vir acima? O lucro antes do imposto, não é isso? Ou seja, essa conta aqui, né? Veja. Depois dessa conta, vai vir essa conta. Estou fazendo só com malandra, não estou fazendo toda a regra, tá? Beleza, beleza. Mas aqui já está me dizendo que 20%. E está me dizendo outro detalhe, o valor, galera, o valor. Ou seja, está me dizendo, ó, 20% disso aqui que eu não sei é 6 mil. Não é isso? Não é isso que está me dizendo? Portanto, quanto que é o lucro antes do imposto de renda e capital social do lucro líquido? Pegaram o raciocínio? Não. 20% do lucro antes do imposto de renda é 6 mil. Não, é dividir por 0,2. Hã? Ah, não, perdão. É 20%. Ah, tá certo, tá certo. É 30 mil, perdão. Deixa eu deletar isso aqui. Aqui eu. É o lucro antes das receitas e despesas financeiras. É. Cadê? Tá, o lucro antes da receita é esse aqui. Tá? Ok? Então, isso vai ser 30 mil. Concorda? Por quê? Porque 6 mil dividido por 0,2, mil dividido por 0,2, isso vai ser igual a 30 mil. Sim. Porque aqui, ó, sabe por que eu mudei? Porque assim, depois da conta. Deixa eu passar o carro. Depois da conta lucro antes das receitas e das despesas financeiras, pode vir ou pode não vir. Que conta? Receitas financeiras, né? E nesse caso, tem, né? De 2 mil, né? Ó, receitas financeiras. Tem 2 mil, tá? Tá? Então, por causa disso que eu não coloquei. Se não tivesse essa conta aqui, colocaria. Tá? Colocaria. Mas eu acho que mesmo assim, fazer DRE seria um pouquinho mais complicado. Não é difícil, estão todas as contas aqui, né? E de novo, galera, assim, de novo, mesmo que vocês se rasem aqui na ordem, alguma coisa, se concentre no lucro líquido. O que é a ideia do lucro líquido? Tudo que entra menos tudo que sai, né? É mais ou menos isso, tá? Mesmo que vocês errarem na ordem, né?
Mas onde pode sair o erro? No cálculo das porcentagens. No cálculo das porcentagens. Isso pode dar erro, né? Beleza? Ok. Vamos lá. Então, beleza. Então, por isso que eu coloquei então, o lucro antes da receita e da despesa financeira, 30 mil. E depois eu sei que vem as receitas financeiras, que é 2 mil. É por isso que lucro antes do imposto de renda e capital social do lucro líquido, é isso aqui, na realidade, esses 30 mil, mais esses 2 mil. Se quiserem pegar um modelo da ordem da DRE, está ali no gabarito. Né? Mas se tiverem memória para decorar. Sim, sim. Então, assim, já montamos, por exemplo, o DRE, né? Já está ali no modelo do gabarito, né? Sem olhar os números, né? Ou receita, menos vendas canceladas, menos impostos. Ou isso até pode mudar a ordem. Vocês colocam primeiro imposto, depois vendas canceladas. Não vai influenciar. Beleza, vocês vão ter receita líquida, ok. Para ter o lucro bruto, o que, que vocês vão fazer? Vou abrir o link e vou mandar, né?
Beleza, então vamos continuar. Tá, então estão me ouvindo, né? Perfeito. Então, assim, podemos montar DRE, beleza, né? Eu queria mostrar apenas mais uma outra forma, tá? Mas às vezes a gente pode ser obrigado a fazer a DRE, né? Se a pergunta fosse, faça a DRE, que a gente não tem outra saída, né? Então, por isso que é bom fazer a DRE também, né? Mas está ali no modelo. Mas aqui tem espaços vazios. E a única coisa que pede, né, é que você indique quanto é o lucro líquido, tá? Ok. Então, não está pedindo fazer DRE, tá? Então, precisamos preencher os espaços vazios, né? Ok. Ok. Então, lucro antes do imposto de renda e capital social é 32 mil. Beleza. O que mais temos, né? E aí temos o imposto de renda, agora sim, né? Imposto de renda. É 20%, 6 mil. Já calculamos, né? Já calculamos, beleza. E depois teria que o lucro após imposto de renda, né? Depois teria isso aqui, né? Lucro após imposto de renda. O que seria isso aqui? Né? Seria o antes do imposto de renda, né? Que no caso era 32 mil, né? Menos os 6 mil. Os 6 mil, o que é o imposto de renda, né? Então, isso vai dar quanto? 26 mil. Então, meu lucro após o imposto de renda é 26 mil. Por quê? Porque já tirei do antes do imposto de renda, tirei o quê? O imposto de renda. Né? E aí já estou muito próximo, né? Estou muito próximo. Aí o que eu preciso tirar agora? As participações. Né? As participações. Aí eu vou partir aqui, né? Então, na realidade, vai ser o lucro após o imposto de renda, ou seja, 26 mil, né? 26 mil, menos quem? Menos quem? As participações. Cadê as participações? Ó, temos participação dos empregados. Não precisamos calcular mais nada, né? Temos 10%. Né? E confere, veja que confere, né? 10%. 10% de 26 mil é 2.600. Né? Confere. Ele poderia ter complicado mais ainda, né? Mas não complicou. E participação dos administradores. Então, cadê aqui? Participação dos administradores. 2.340. Participação dos empregados, perdão, aqui, ó, dos empregados, 10%. Tá? Participação dos empregados, 2.600. E participação dos administradores, tá? 2.340. Mas 10% não é de 2.340. Na realidade, esses 10% não é sobre o lucro após imposto de renda. É sobre o lucro após imposto de renda menos a participação dos empregados. Então, na realidade, 26 mil menos 2.600. 10% sobre isso. Tá? Mas como já está feito aqui, né? Então, só fazer a continha aqui, né? Vai dar 21.060. É isso? Beleza? 21.600. Ok? Dúvidas em relação a isso? Muitas, talvez, né?
Então, Laura, assim, mesmo que você erre, digamos, né? Não se concentre só no erro, né? Pense que talvez vai acertar média questão, talvez você... Ah, tá, beleza. Então, tomara que não caia uma conta longa, assim, né? Porque essa DRE aqui é longa. Às vezes tem DRE mais curtinha, né? Beleza, aí tudo bem, né? Mas essa aqui é longa, realmente. Mas uma das formas seria você tentar decorar, né? Você, ó, lá no, vai lá no gabarito e aí você vai ver, ó, receita bruta de venda, menos descontos, menos, e aí menos impostos, né? Essas subcontas, se você tentar decorar, né? Pelo menos já isso vai ajudar, né? Tá? Vamos na última que você falou que tava com problema, né? Vamos lá. Questão 10. Considere os dados abaixo da demonstração de mutações do patrimônio líquido da Companhia Doce Nordeste, encerrado em 31 de dezembro de 2009. Beleza. Patrimônio líquido, tal, lucro de tal, beleza. Aí temos vários. Ó, pela terceira vez temos demonstração de mutações. Ó, são 10 questões, 3 questões de demonstração de mutações. Qual é a conclusão? Que na prova vai cair o quê? Demonstração de mutação do patrimônio líquido. Né? Certeza que vai cair, certo? Claro que não, eu duvido que caia 3, né? Mas mínimo um, 100% de certeza que vai cair. 100%. Uhum. É, não colocou, pode ser que. Ah, é, é, provavelmente não, né? Beleza, vamos lá então. O que, que precisamos? Ah, patrimônio líquido de novo, né? Beleza. Cadê? Saldo inicial, né? Beleza, estamos aqui. Maravilha. Até está em ordem, né? Lucro líquido do exercício, beleza. Vou ter que somar isso aqui. Beleza. Ó, um reserva, dois reserva, três reserva, nada reserva, não é isso? Maravilha. Tá? Nós, não, você não vai arriscar, né? É só para sinalizar que eu não faço. Né? Beleza. O que mais que eu vou fazer? Ah, bem, detalhe, lá no gabarito, então, se vocês estão ali, tem um gabarito dessa questão, ali aparece 24.200 positivo e aparece 24.200 negativo. Não sei se vocês visualizaram. Tá. Mas aqui a gente não tinha falado aqui, ó, por exemplo. Tá, mas sabe o que eu tô erro, né? Ó, reserva, não faz parte, não faz parte, não faz parte. Né? Lá aquele outro, vamos ver, cadê o outro? Reserva de lucro, não faz parte. Aumento de capital com reserva, não faz parte. Não, esse era no seu combinado, não faz parte, não faz parte. Beleza. Então, por que que aqui faria parte, né? Então, na realidade, não sei se a intenção foi isso, né? Que isso são contas apenas que trocam, né? Eu não sei se essa foi a intenção de demonstrar, né? Tá? Então, esqueçam isso. Esqueçam. Né? Agora, dividendos, isso sim, né? Isso sim. Só que, claro, né? Negativo, né? Uhum, uhum, é. Assim, então, assim, eu acho que de didática é zero, professora. Deve ser muito boa, professora. Mas, assim, de didática é zero, né? Ou coloca aqui, né? Ou, vamos provar que as contas são de troca, portanto, lá, beleza, poderia fazer, né?
Mas se só coloca e no outro não coloca, confunde, né? Confunde. Aí o aluno pensa assim, tá, mas total, né, eu coloco reserva ou não coloco reserva? Essa é a primeira, é a primeira confusão que vem. Então, não coloca reserva, não coloca reserva, né? Beleza? Não coloca. Agora, se você colocar, você vai ter que fazer o outro, né? O que fez na questão dele. Tá? Então, vai ter que cancelar com outra conta com o mesmo valor. Beleza? Então, dividendos propostos entra sim, só que negativo, né? E o aumento, óbvio, né? Já disse que é aumento, então é positivo. Né? Então, agora é só fazer as continhas, né? 584 mil mais 138 mil menos 45 mil mais 90 mil. Aí é brincadeira de criança, né? Mas beleza. É, né? Sim, sim. Isso que é o ruim. Tem disciplina que o professor até não é tão bom, mas dá uma coisa, né? Ah, vale 2 pontos. Coloca meio ponto, né? Beleza, né? Tudo bom. Desconsidera totalmente, né? Aí, uhum. Beleza, galera? Então, é isso, galera. É isso. Então, ó, demonstração de mutações do patrimônio líquido. O que que a gente aprendeu? Se tiver conta de reservas, acréscimo, decréscimo, não vou considerar. Não vou considerar. Porque é uma conta de troca apenas, né? Beleza. Esse é o macete da aula de hoje. Não vou considerar. O resto, sim, né? Eu vou ver, né? Se aumenta o patrimônio líquido, diminui o patrimônio líquido. Beleza, tudo bem. Aí sim, né? Ok? Mas, é, o dividendos negativo, né? Tá? Isso também. O que mais? Mais alguma dúvida, galera? Tranquilo? Então vamos conseguir na quinta, né? Quinta-feira, beleza? 6h20, tá? Mesmo que seja uma aula curta, galera, tá? Se a gente tiver quinta, sexta e sábado, né? Mesmo as três sendo curtas, vai ser ótimo, muito ótimo. Beleza? Denise, quiser falar? Ou já tá? Beleza. Então tá, galera. Vou parar a gravação e